Hora de conversar com Dionísio da Silva aqui na coluna Sem Papas na Língua, todas as quintas-feiras aqui, um passeio pela história das palavras, das frases, das expressões, pela nossa história. Bom dia, Dionísio. Bom dia, querido Boechat, muito bem-vindo de volta. Estávamos com um hífen, um intervalo sem você. Bota hífen nisso, olha aqui. Solta o trecho aí, minha gente, da primeira correspondência enviada do Brasil para o exterior. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa, que querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. E que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui esta pousada, para esta navegação de Calicute bastava. Quanto mais, disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento de nossa fé. E desta maneira dou aqui a Vossa Alteza conta do que nesta vossa terra vi. E se a um pouco alonguei, ela me perdoe, porque o desejo que tinha de vos tudo dizer, o fez pôr assim pelo miúdo. E pois que, Senhor, é certo que tanto neste cargo que levo, como em qualquer coisa que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser de mim muito bem servida. A ela peço que, por me fazer singular mercê, mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro, o que dela receberei em muita mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Deste porto seguro, da vossa ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira, 1º dia de maio de 1500, Pero Vaz de Caminha. E aí, Dionísio, a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, dando conta da descoberta do Brasil. O que você tem a nos contar? Boechat, eu trouxe essa abertura, sugeri essa abertura, porque o Brasil nasce com algumas virtudes e vícios que nós nunca mais perdemos, né? Sobretudo os vícios. E também com algumas curiosidades. Você vê que nessa carta aí, nesse fecho, ninguém falou em se plantando tudo dá. Essa frase foi inventada a partir de uma de melhor estilo do Pero Vaz de Caminha, não é? A outra coisa que me levou a trazer essa abertura é que a nação brasileira, não é, nasce sob assim a égide, a proteção, o contexto do catolicismo, e isso vai marcar a língua para sempre. A língua, os usos e costumes, as expressões, o nosso comportamento para sempre. Faz mais de 500 anos que mantemos mantemos esta influência do caldo cultural católico, mais do que cristão, católico, que há uma grande diferença com os protestantes, na nossa cultura, na nossa língua portuguesa. Então, e também o próprio nome da terra, né? Já dizem que o objetivo não é outro senão alargar a fé, aquilo que o Camões tinha dito, aliás, que dirá no final daquele século, mas dirá como se tivesse dito no começo do século, alargar a fé e o império. E parece que conseguiram, né? Porque a Espanha não conseguiu manter este continente espanhol aqui na América Latina, né? A religião, estou vendo aqui no texto que você nos mandou, também está presente no nome dos nossos estados. Quer dizer, quando ele fala em salvar esta gente, referindo-se aos índios, é a salvação no sentido religioso da palavra. Isso. Entendendo que deveria ser levada àquele povo que vivia aqui, com seus hábitos, suas crenças, a religião dos colonizadores, portanto a religião católica, né? Então, por isso vieram logo missões para cá, para tentar evangelizar os povos índios no Brasil, coisa que deu muita guerra, muito problema, né? E não se pode dizer que tenha sido bem sucedida. Nós vamos conhecer um pouquinho hoje, na coluna de hoje,
a origem de palavras. Aliás, só um detalhe, eu não sabia sobre agora que a frase "em se plantando tudo dá" não consta da carta de Pero Vaz de Caminha. Não, pode ver que ela tem outra redação, ela é dita de outro modo, né? Nesta terra, não sei o quê, de bons ares, de tal modo, é tão bonita e tal. Não tem isso em se plantando tudo dá. Mesmo porque os portugueses não plantaram nada aqui, né? Esperaram, só tiraram para o Brasil durante 40 anos, né? Bom, na coluna desta quinta-feira nós vamos conhecer a origem de palavras e expressões ligadas ao catolicismo, marca já presente na carta de Pero Vaz de Caminha. A língua portuguesa formou-se numa nação católica, num tempo em que o Papa sagrava os reis. Ele é que indicava, sagrava, enfim, que chancelava, né, os reis, né? Eleitos por cardeais eram príncipes e tudo mais. Fala para nós, Dionísio, dá sequência aí ao texto, por favor. Boixá, querido, peço licença para te mandar uma saudação antes de prosseguir para uma pessoa muito querida, para minha sorte e meu convívio de vez em quando, nosso ouvinte assíduo, comenta sempre o programa, que é o embaixador João Clemente Baena Soares. Queridíssimo embaixador. Secretário-geral da OEA, né, durante 2 mandatos. É muito perigoso falar sobre essas coisas, nações estrangeiras e tal, tendo um diplomata nos ouvindo, outros devem estar ouvindo também, mas com o Baena depois ele me diz: você não fez com precisão aquele negócio. Por quê? Porque você não falou na grande nação do Grão-Pará, não é? Tá mas certo. ontem ele estava todo orgulhoso, viu? Pai, eu lembro aqui o Machado de Assis, Boixá, já entramos no assunto. O pai, quando fica vovô, ele faz aquilo que o Machado de Assis dizia: atar as 2 pontas da vida. O Baena ontem veio frio, né? Comprou um casaco chiquésimo, azul marinho, fez fotos, mandou para os netos na Guatemala, no exterior, se exibindo, compreendeu? Para os netos. Que maravilha, né? É a grande figura do embaixador Baena Soares, um dos nomes que enfim, importantes da história da diplomacia brasileira. Homem que teve carreira internacional também, na OEA. Nos envaidece muito tê-lo entre nossos ouvintes e nos ajuda muito tê-lo entre nossos críticos. Muito importante isso para nós. Muito obrigado, embaixador. Um grande abraço para o senhor. Bom, conta para nós então, Dionísio, os descobridores do Brasil deram nomes católicos ao país. Como é que é isso? Como é que foi isso? Eles começaram assim porque naquele tempo, ainda prossegue hoje, mas não é mais como era, não é? Os cardeais são príncipes, eles, na verdade, elegiam os reis, porque muitos deles eram príncipes, não só no sentido simbólico, mas tinham feudos, tinham terras, mandavam em nações. Dom Manuel, portanto, esse que estava no poder no descobrimento, tinha uma aliança muito forte, as chamadas nações católicas, Espanha e Portugal com Roma, não é? E eles chegaram aqui e logo foram dando nomes católicos. Então chamaram de Ilha de Vera Cruz, porque achavam que era uma ilha, depois Ilha de Santa Cruz, não é? Os acidentes geográficos que eles iam descobrindo, Ilha de Ascensão, uma importante festa da Ascensão de Jesus Cristo ao céu, Cabo de Santo Agostinho, Cabo de Santa Marta, São Sebastião do Rio de Janeiro. Com o tempo, esses nomes, Boixá, dos santos nas cidades, eles às vezes foram apagados. Por exemplo, São Paulo perdeu Piratininga, São Paulo de Piratininga. Mas, por exemplo, Curitiba perdeu Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba. Espírito Santo manteve só Espírito Santo. Santa Catarina manteve Santa Catarina. Essa influência foi se estendendo ao longo dos séculos, está na língua portuguesa. Daqui a pouco podemos passar até uma expressão que eu disse na Band AM, que não é ouvida aqui, acho que por indicação sua, há uns dias atrás, sobre queixar-se ao bispo. Nós temos a maior basílica do mundo, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida foi declarada oficialmente pelo Poder Civil
padroeira do Brasil, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida é maior do que a Basílica de São Pedro em Roma, que é a capital mundial da cristandade. E para concluir, nessa questão dos nomes, a maioria dos brasileiros tem nomes católicos, ou às vezes simplesmente tirados da folhinha do dia. Nasce a criança, vai-se na folhinha e vê-se o dia. Quer dizer, isso está mudando muito nos últimos 30 anos, por força da influência da mídia internacional, sobretudo de uma espécie de subprodutos da cultura norte-americana, não é? Agora, Dionísio, esses nomes todos foram sendo dados ao longo dos tempos, você chamou bem a atenção, alguns nomes ficaram, São Paulo, por exemplo, São Paulo de Paraitinga, né? Piratininga. De Piratininga. São Paulo podia chamar-se Piratininga. Isso. E o povo consagrou São Paulo. Já o Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, o povo consagrou Rio de Janeiro. Nem em todos os lugares o nome santo foi o consagrado pelo uso corrente da população, né? E às vezes, Boixá, usado com muita ironia, né? A gente exclama nas interjeições, minha Nossa Senhora, meu Deus, ai Jesus, mas também usa como deboche, pega uma pessoa do sexo masculino e diz, como é que é? Não vai lá não, santa? Não vai fazer o trabalho, né? Chama a pessoa de santa, mas com sentido irônico. E ainda falta dizer, Boixá, outras expressões que nós podemos dizer depois, que as pessoas não vinculam porque não se estudou mais esse berço das expressões, esse berço da língua portuguesa, como dar de bandeja, lavar as mãos, entre a cruz e a caldeirinha, etc. E esses nomes que o diabo tem, recentemente agorinha mesmo, né? O presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, foi chamado de Cramunhão, Asmodeu, Capiroto, Belzebu, né? Não é? Cramunhão eu gostei, viu? Agora, Dionísio, vamos aqui então, o catolicismo também está presente no nome de muitas pessoas que levam nomes de santos, né? Dionísio não, Dionísio é nome de imperador. Mas é nome do deus do vinho, mas é também santo, tem São Dionísio. Ah, também tem. Porque Roma, apesar de não ser eu, né, Boixá? Ele passou pelo... ele foi lá... Quando Roma invadiu a Grécia, trouxe esses nomes para os domínios do Império, incorporou a Grécia. Então, esses nomes de deuses, de mitos, também passaram a compor o onomástico, que essa é a palavra, o onomástico, a onomastia das pessoas, porque onomástico onomástico é o adjetivo de nomos, né? O que se dá o nome. Agora, o Dionísio, só uma curiosidade, tem São Ricardo? Sim, tem muito São Ricardo. Ah, é? Inclusive, eu nunca ouvi tem falar. O rei Ricardo Coração de Leão. Mas não é santo? Não, esse não é, mas é muito frequente esse nome na cristandade. Então, vamos falar aqui, não tem aqui, na coluna de hoje a gente também quer abordar um pouco a origem de algumas expressões que remetem ao catolicismo. Por exemplo, santa. Qual é a origem da palavra santa? A palavra santa, ela é o feminino de sanctus, né? Então é sancta. E ela nem sempre está na frente de um nome. Ela pode ser uma coisa santa, uma região santa, a terra santa, que é objetivo de tantas viagens turísticas e romarias. E a propósito, Boixá, São Ricardo, que é do século XII para XIII, é padroeiro da família. Olha. Veja, a quem entregaram a família, Boixá. Agora, algumas expressões acabaram caindo em uso corrente, né? Isso. Deus te ajude, Ave Maria. Como é que é isso? Olha, Boixá, o Deus te ajude tem uma razão muito interessante. Foi explicada por aquele físico que tem um programa de TV muito visto e ouvido, o Tyson.
o Neil Tyson, não sei, tem um nome no meio, é um cientista negro que faz um sucesso como físico. Ele mandou uma cartinha para o Carl Sagan. Neil deGrasse Tyson. Ele mandou uma cartinha quando menino para o Carl Sagan. O Carl Sagan ficou muito impressionado com a curiosidade do menino e o chamou para visitar o laboratório dele e deu lá uma bolsa de estudos, levou a estudar física. E outro dia ele estava num dos programas desse, ele me explicava, e deu, depois no livro eu vi a biografia correta, que as pessoas diziam Deus te ajude quando a pessoa espirrava na Idade Média, porque se entendia, entre aspas, cientificamente, que quando você espirrava, a tua alma saía do teu corpo. Então tinha que fazer uma oração para ela voltar rapidinho, senão você morria. Então, continua até hoje. Deus te ajude. Quer dizer, saúde. Não se falava apenas saúde. Falava-se Deus, você espirrava e alguém falava Deus te ajude. Isso. Ainda se usa, eu não ouço muito falar assim, não. Eu não confesso a você que é novidade para mim. O Deus te ajude. Eu acho que consolidou-se em saúde. Porque no sul ainda se diz Deus te ajude, no Brasil meridional eu sei que é muito usado. A Letícia Curatomi está me informando aqui que tem gente que fala Deus te crie. É a tua avó, Letícia, que fala Deus te crie? Não, meu tio fala Deus te crie, nunca entendi. Quando você espirra, ele fala Deus te crie. Tem o mesmo sentido do Deus te ajude, no caso. Mas certamente nasceu essa saudação que a Letícia traz para nós, do desejo para a criança quando estava espirrando, alguma gripe, tá certo, Deus te crie. Desejo a criança. E o uso de Ave Maria como uma expressão de espanto. Ave Maria? Como é que é isso? Ave Maria e minha Nossa Senhora nasceu porque ela indicava tanto uma oração para você espantar aquilo, rezar uma Ave Maria, quanto invocar a proteção de Nossa Senhora para afastar aquela desgraça que ameaçava. E claro, a tendência, Boechat, nesse caso, é fazer uma frase curtinha. Você diz, por Deus, era por Deus do céu. Originalmente foi, eu juro por Deus do céu, eu juro por esses olhos que a terra de comer, por Deus do céu, pela Virgem Maria, por não sei mais quem, não é? E depois ela foi reduzida a uma expressão mais curta. Porque a memória do brasileiro e do luso brasileiro em Portugal é assim. Nós temos que observar que essa memorização dessas expressões e desse novo sentido das palavras vem por via oral, porque em outros países essa coisa passa mais pela escrita. Na tradição portuguesa e luso-brasileira, passa mais pela oralidade. Olha aqui, credo, cruz credo, tem o mesmo sentido, né? Isso. Dar de bandeja também, ninguém vincula. Aqui dar de bandeja é fazer o que Herodíades fez. Pegou a cabeça de João Batista, a pedido de Salomé, e deu de bandeja, não é? Quer dizer, o Herodes fez para ela, não é? É como dar de presente, como dar de graça, né? Isso. E entre a cruz e a caldeirinha? Eu estou entre a cruz e a caldeirinha. Entre a cruz e a caldeirinha é que a pessoa vai morrer, está na hora da morte, moribunda, e ela está com medo de ir para o inferno, não é? E então vem o padre com a cruz para abençoá-la, e esse é um dos sentidos. O outro é nos inquisitórios nos interrogatórios da Inquisição, enquanto era torturado, tinha na cabeceira, colocavam na cabeceira do torturado a cruz e lá aos pés a caldeira do suplício. Então ele ficava entre a cruz e a caldeirinha. Mamma mia. A caldeira do suplício, o que era a caldeira do suplício? Onde tinha coisa quente, por exemplo? Coisa quente. Os sentidos, eles vão assim, eles são controversos, Boechat, porque tem esse sentido e tem o de que tinha a caldeirinha com a água benta. Então estava a cruz lá. Me parece mais razoável. Eu também acho mais
Dois elementos de purificação, que era o que, em última análise, a tortura pretendia com os pobres desgraçados que pegava na Inquisição, né? Livrá-los do diabo. Então, para esse exorcismo, a cruz e a água benta me parece mais coerente do que a cruz e algum líquido de tortura, né? Se bem que o padre jesuíta, esse padre jesuíta que escreveu aquela saga do Shogun, né, o James Clavell, disse que era costume a prática de tortura, não só matar ali, mas apenas colocar a vítima dentro de um saco, molhar no óleo quente e depois tirar, né? Papagaio. Bom, meu caro Dionísio, então, credo, Ave Maria, Deus te ajude, bode expiatório. Bom, bode expiatório é que ficou faltando. Conta para nós o bode expiatório. O bode expiatório é a mais antiga dessas expressões. Depois posso contar o queixar seu bispo, se você tiver tempo? Claro, claro. Tá. O bode expiatório, ele é do judaísmo, não é? Se reuniam à beira de um abismo, confessavam-se. Aliás, antes se reuniam e jogavam todos os pecados que não eram ditos, mas eram, a não ser silenciosamente, sobre um bode. Esse bode era conduzido pelos sacerdotes até um abismo e de lá ele era julgado para expiar as culpas de todos. Então, bode expiatório. Quando você usa uma pessoa de bode expiatório, você está julgando uma culpa coletiva que com toda certeza não é dela, como não era do bode, só que ela é tratada como bode. Jogada do abismo, coitadinho. Qual é a outra expressão do bispo que você falou? O queixar-se ao bispo tem uma história muito curiosa. Vai reclamar com o bispo, vai reclamar com o bispo. Isso. Ela começa quando a igreja se torna, então, religião oficial do império, os bispos ficam príncipes da igreja, não só no sentido simbólico, como eu dizia, depois isso ficou exclusivo dos cardeais, mas eles são príncipes também que têm grandes propriedades e são chefes de nações. Então, valia a pena se queixar para eles. Como agora, né? Qualquer cardeal é pretenso herdeiro do Papa. O herdeiro do Papa é uma monarquia, não é? Vai ser um desses cardeais. Então, vale a pena a gente fazer alguma proposição para os papádeles, não é? Mas no Rio de Janeiro ela se consolidou porque no século XIX, no governo do Pedro II, quando o Brasil estava no Império, então ainda, os trabalhadores publicavam vários pedidos nos jornais pedindo que o bispo, e eram queixas que tinham sempre o mesmo cabeçalho, ao excelentíssimo senhor bispo, pedindo que o bispo os liberasse de trabalhar aos domingos, quando o comércio passou a ser aberto aos domingos. E o bispo nunca os atendeu, ou se atendeu, demorou tanto a atender que qualquer coisa que você não quer atender, você manda que se queixe ao bispo. Muito bom. Um ouvinte nosso, cujo nome infelizmente a gente não pegou, estamos tentando aqui pegar no telefone, pede para perguntar ao professor Dionísio da Silva sobre a expressão quem pariu Mateus, que o embalo está dando reverberando o som aí, minha gente. Alô, técnica. Vê se melhorou agora aí. Eu ouvi perfeitamente aqui. Você me ouviu bem? Está indo bem para o ar o som? Bom, então, quem pariu Mateus, que o embale. Aí ele pergunta, afinal de contas, quem é esse Mateus, hein? Quem pariu Mateus, que o embale, é uma expressão que nasce no século I da nossa era, porque Jesus escolhe como discípulo um cobrador de impostos. E ele, naturalmente, é uma figura muito mal vista. E ele cobrava impostos para o Império Romano. E era uma figura muito mal vista. E ninguém queria perdoar nada do Mateus. Essa é a expressão que os filólogos dão. Como ninguém cuidava do Mateus, a única pessoa que tinha piedade dele era a mãe dele, não é? Então a expressão se consolidou. Por que você está com pena do Mateus? Quem pariu Mateus, que cuide dele, que o embale. O embale aí, minha gente, muita gente acha embalar de ninar, né? Isso. Embalar o sono, zelar pelo sono, velar pelo sono.
Agora sim, então, meu caro. Hein? Não, os costumes religiosos são tão entranhados que você ainda hoje diz olho por olho, dente por dente, que são expressões trazidas pelo catolicismo, vindas da Bíblia. Você vai numa casa, tem vela acesa, porque a dona está pagando uma promessa, os habitantes daquela casa estão pagando promessa. Você perdeu uma coisa, recorre a Santo Antônio. É até engraçado, né? Porque o santo que mais ajuda a achar as coisas é São Longuinho. Daí você agradece dando 3 pulinhos. É só para rima, né? São Longuinho, 3 pulinhos. Porque o sujeito não usa o plural. Então, São Longuinho, 3 pulinhos. É muito Dionísio curioso. da Silva. Não, e as blasfêmias, né, Bochá? Os nomes do diabo, né? Esses, então, você já falou vários hoje aqui, referindo-se ao presidente da Câmara. E agora os sinônimos são mais de 100, né? E tem um muito curioso, Boixá, que é o tinhoso, que não vem de onde as pessoas pensam, né? Tinhoso vem da palavra tinha, que quase não é usada, não é a terceira pessoa do verbo ter, eu tinha, tu tinhas, ele tinha. É no sentido de escama, de ferida, de mancha, de chaga. Então o tinhoso é aquele cheio de tinha, cheio de escamas, cheio de Eu não feridas. sabia que a palavra tinha era sinônimo de ferida, não. É muito pouco usada no Brasil, mas ela está, em Portugal e está consolidada nos dicionários com esse significado. Dionísio da Silva, Sem Papas na Língua, volta a conversar conosco na quinta-feira que vem, sempre aqui com uma informação interessante, uma história curiosa sobre a origem das palavras, das expressões, para nós viajarmos no tempo com esse bate-papo. Dionísio, obrigado mais uma vez e até quinta que vem. Querido Boixá, obrigado a você, um grande abraço a você, a nossos ouvintes e até quinta.